Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo toda semana uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Meu objetivo é proporcionar a você uma conversa inteligente e também reveladora. No programa de hoje, eu recebo um dos maiores comunicadores da história do Alto Vale. Jornalista de formação, com trajetória marcante pelo rádio e TV regional. Atualmente é empresário e também obteve sucesso à frente da churrascaria Bom Churrasco. Eu estou falando de Fabiano Schneider. Seja bem-vindo, Fabiano, ao programa Um Contra Um. Prazer te receber aqui. Olá, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Estou curioso para saber as tuas opiniões políticas, de economia e tudo mais. Vai ser, sem dúvida, muito interessante. Com certeza. Estamos à sua disposição. E olha, para você que ainda não conhece o programa Um Contra Um, a dinâmica é muito simples. Neste primeiro bloco, nós falaremos de assuntos nacionais. No bloco seguinte, passamos a falar de questões relativas à nossa região. E para encerrar, eu vou abordar questões pessoais do convidado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas, onde a resposta só pode ser sim ou não. Fabiano, apesar de hoje você ser empresário, você é jornalista e ainda é um dos mais renomados da nossa região. Por isso a minha primeira pergunta, ela vai para o Fabiano jornalista e não para o Fabiano empresário. Como você avalia o jornalismo brasileiro a nível nacional? Há quem diga que a grande mídia está deixando de ser imparcial em relação à política. Você concorda com essa afirmação? Em parte sim, Guilherme, porque eu já disse isso para alguns amigos próximos em alguns vídeos que eu postei. Vale lembrar uma ressalva. Em parte da imprensa, a grande maioria, tem uma pequena minoria que eu acho que faz realmente um jornalismo sério. Porque quando a gente aprende jornalismo, o que a gente aprende? O que nós aprendemos? Que você vai se ater aos fatos, né? Você vai noticiar, né? Aquela notícia, enfim, e você vai ouvir os dois lados e quem vai fazer o juízo de valor é o telespectador, o ouvinte que está assistindo ou ouvindo. E, infelizmente, por uma parte da imprensa no Brasil, eu como jornalista, raiz ainda, que eu sou da época que o jornalismo não precisava estar formado, era uma questão de vocação, eu acredito que ainda seja vocação, mas eu me envergonho sim, porque hoje não é difícil você ver em vários canais de comunicação, sejam TVs, blogs, rádios, enfim, o jornalista, o profissional vai lá, ele usa a opinião dele e traveste ela de notícia. Então eu acho que são poucos os veículos hoje que são confiáveis, tanto que as redes sociais acabaram crescendo muito e hoje eu, como jornalista e radialista de muitos anos, eu procuro canais e veículos que realmente eu acredito que sejam isentos. Isso não quer dizer que a pessoa tem que falar o que vai me agradar, né? Eu acho que seja quem for, seja o político que for, seja a pessoa que for, ela tem que responder as perguntas, mas perguntas sérias, pertinentes, não fazer sensacionalismo em cima ou usar ideologicamente a mídia em prol de objetivos escusos. Você trabalhou por muitos anos em diversos veículos de comunicação. Nesse ramo, Fabiano, o dinheiro fala mais alto que o compromisso com a verdade? Por exemplo, o jornalista, em alguns casos, ele precisa agir conforme os interesses da emissora, mesmo que o faça ir contra os próprios interesses, por exemplo? Isso acontece? Olha, pode até ocorrer. Eu nunca me sujeitei a isso, né? Claro que todo veículo tem o seu editorial, né? E ele tem uma linha de pensamento ou está antenado de repente com este ou com aquele governo. Agora, jamais eu acho que um jornalista que se preza ou um profissional da área de comunicação deve se sujeitar a, digamos, ser um boca alugada, né? Falar o que as pessoas queiram que eles... falar o que eles queiram que falem, né? Eu acho que você tem que fazer o jornalismo, você tem que tocar o dedo na ferida, você tem que apresentar o problema
e levar para a autoridade competente e responder. Eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade, né? Quando você trata de um problema. Mas, assim, eu acho que acontece. Eu nunca me sujeitei a isso. Falando agora de política, há pouco tempo você usava as suas redes sociais, com frequência, inclusive, para se manifestar politicamente. Muitas vezes externando, a sua indignação, por exemplo, com o PT, na época do impeachment da Dilma Rousseff. E já demonstrou também apoio ao atual governo de Jair Bolsonaro. Porém, quem acessar o seu Facebook hoje vai ver que o assunto política ele não faz mais parte das suas publicações, ou pelo menos não está mais tão frequente. O que mudou? O que mudou, na verdade, Guilherme, é que assim, eu me enchi o saco, como muitos brasileiros, de você ver que as pessoas de bem até têm a intenção de querer mudar, só que infelizmente parece que é muito mais demorado do que se imagina, né? Eu já fiz postagens políticas, mas eu agora até estou voltando a fazer postagens, mas eu assim meio que me decepcionei com muitas coisas. Assim, hoje raramente eu assisto um jornal, a não ser que seja um veículo de minha estrita confiança, né? Porque assim, cara, a mídia está muito contaminada. Então assim, eu estou noutra vibe hoje. São outras coisas que me satisfazem, as minhas prioridades mudaram e eu sinceramente, cara, a gente pensa que pode mudar o mundo e a gente pode, só que uma pessoa sozinha não consegue, entendeu? Então assim, depois que eu saí da televisão, do meio de comunicação em si, de uns 2, 3 anos para cá, já fazem 7 que eu saí, eu realmente zerei, assim, eu quis fazer um detox desse ramo. Agora eu estou voltando, né? Mas eu, por muita indignação, daí você vê uma notícia, você vê que aquela notícia é uma notícia direcionada, tem uma pauta ideológica no meio, não retrata 100% a verdade. Então, eu quis... A mídia tradicional, eu estou fora. Estou fora. Esse ano nós teremos eleições e eu gostaria de saber, na sua opinião, quem deve ser eleito presidente da República? Olha, tá bem difícil essa eleição este ano. Eu já votei no PT, me arrependi, entendesse? Eu acho que não tem como você compactuar com a corrupção. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você é do certo ou você é do errado. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Não tem um meio termo, não, eu sou um pouco daqui, um pouco dali. Não, entendeu? Já votei em Aécio, me arrependi, já votei em Dilma, me arrependi. Eu acho que o Jair Bolsonaro, ele realmente trouxe uma mudança para o Brasil, mas esta semana, se eu não me engano, quando o governador do Rio Grande do Sul se descompatibilizou do cargo, eu nunca tinha visto uma entrevista dele. Eu vi uma entrevista dele. Eu até falei para minha esposa, eu disse, olha, tá aí um cara que pode desbancar Jair Bolsonaro, né? Porque hoje você vê as pesquisas eleitorais, o STF tinha que tomar uma atitude. Quer fake news maior do que as pesquisas eleitorais que a gente está vendo? Então, assim, há realmente uma polarização, mas eu acho que a gente tem que respeitar aquelas pessoas que pensam diferente. É como um time de futebol. Se o cara gosta do Fluminense, deixa o cara torcer pelo Fluminense. E se o cara gosta do Flamengo, deixa ele ser torcedor do Flamengo. O que não pode é você hostilizar, você desrespeitar, né? A gente tem que conviver com os diferentes, né? Você votaria então em Eduardo Leite, que é o... Hoje, se ele fosse candidato, sim. Porque eu acho que ele tem uma postura diferente, né? Jair Bolsonaro, eu acho que ele é um bom presidente, ele realmente mudou, só que eu votei nele, só que eu não concordo com as atitudes que ele tem. Até agora, de um certo tempo para cá, ele mudou a postura dele, mas ele agredia jornalista, ele se exaltava com alguma pessoa, ele não tem uma postura de, digamos, um estadista, né? Não que eu não concordo, assim, eu gosto do governo dele, né?
Mas eu não concordo com tudo que ele faz ou diz. E assim a gente é, como cidadão, em relação a qualquer outra pessoa. Mas eu acho que o único hoje que pode desbancar ele, num cenário nacional hoje, se eventualmente for candidato, não que talvez ganhe a eleição, mas que vai incomodar é o Eduardo Leite, que o João Dória já era. Quando o João Dória começou lá como prefeito, ia limpar a calçada, eu pensei, pô, que cara diferenciado esse, né? Mas depois se tornou um grande traíra, porque não tem como tu apagar o passado, Guilherme. Não tem. O cara dizer, não, agora eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra aquele. Não. Nós nos tornamos pessoas diferentes todos os dias. Pessoas que eu eventualmente tenha apoiado lá atrás ou tenha compactuado lá atrás, eu posso ter mudado os meus valores. Agora, uma coisa é tu ser traíra. Entendeu? Traíra é uma outra coisa. Sérgio Moro poderia ser um bom candidato, mas eu acho que como candidato ele foi um bom juiz. Para finalizar o bloco, eu inclusive gostaria de te perguntar a tua opinião sobre Sérgio Moro. Cara, Sérgio Moro eu acho que foi uma grande decepção. Ele foi um excelente juiz. Eu acho que ele deixou um grande legado na Lava Jato. Só que como ele não é político, entendeu? Ele não é político, ele não tem vocação para ser político, entendeu? Ele é um cara sisudo, sabe, não, você tem que ter empatia, você tem que agradar, você tem que envolver a pessoa sendo político, né? Se bem que os políticos de hoje, né, poucos se salvam, salvo algumas exceções, infelizmente, assim, ó, nos meus tempos de escola, eu lembro quando o Heitor Che vinha lá na minha escola, só fazendo um adendo. Daí tinha lá uma comemoração, tinha um cachorro-quente, daí a gente ganhava uma laranjinha lá da Max Willen, né? Eu lembro quando o Amin veio para Rio do Sul, que eu era criança e tal. Aquele era um evento, tu tirar uma foto com um político era uma grande honra. Hoje, a maioria dos políticos, quando você vê ou quando eu vejo, a gente tenta se esconder para não tirar uma foto, né? Porque, assim, tem exceções, sim. Mas a maioria, o cara até pode entrar bem intencionado na política, mas a gente vê muitos casos ali que o cara morre na praia, porque ou ele se junta ao sistema ou o sistema engole ele. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalinho comercial, voltamos já já com o programa Um Contra Um. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa Um Contra Um de volta, hoje recebendo um dos comunicadores mais relevantes da história do Alto Vale e que hoje é empresário, proprietário da churrascaria Bom Churrasco. Eu estou falando de Fabiano Schneider. Fabiano, você é, ainda hoje, uma figura pública do Alto Vale. Talvez seja uma das pessoas mais conhecidas da nossa região. Fato que lhe colocaria em uma condição favorável para a disputa de um pleito eleitoral. A pergunta é, você já recebeu o convite para entrar para a política em algum momento? E por que nunca quis entrar para a vida pública? Já recebi vários convites, agradeci a todos e digo para você assim, até gostaria, mas não, porque assim, ó, cara, a gente vê tanta bandalheira, tantas coisas que nós como cidadãos nos envergonhamos, que eu já vi vários conhecidos que entraram e assim, ó, tu escuta situações assim totalmente esdrúxulas, inimagináveis, né? E cara, eu não compactuo
com nada que possa ser errado, cara, assim, ó, porque é uma questão de valores, entendeu? O que eu penso de política? O cara até poderia entrar para a política, e eu até entraria se assim fosse, se fosse um trabalho voluntário, se fosse uma situação em que o cidadão não sugasse os cofres públicos. Tu vê hoje um cara que ganha 30 mil reais por mês sendo deputado, o cara ganha telefone, o cara ganha carro, o cara ganha passagem, o cara ganha alimentação, o cara ganha isso, ganha aquilo outro, ganha 1.001 penduricalhos, daí tem o foro privilegiado, daí mais isso, mais aquilo outro, e ainda rouba, e ainda mete a mão no dinheiro público, ainda compactua com a corrupção, entendeu? E daí, por outro lado, você vê o cidadão brasileiro, a maioria dele, 80%, que eles têm a coragem de ofertar aí um salário mínimo de R$ 1.200. Claro que a grande maioria não ganha R$ 1.200, né? Ganha um pouco mais, cada categoria tem o seu piso salarial. E daí o cara não ganha nada, o cara não ganha auxílio isso, auxílio aquilo outro, moradia, combustível, telefone, não sei o quê. O cara ganha 30 mil limpinho, cara. Entendeu? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eles nunca vão fazer a reforma administrativa. Eles nunca vão fazer a reforma política. Esses dias ainda eu fiz um vídeo, cara. A Constituição são só palavras escritas, cara. Ela é hipocrisia, porque você só pega um artigo da Constituição, só um. Que o salário mínimo deve prover o cidadão de quê? Alimentação, moradia, vestuário. Acontece? Não. E daí os 11 capa preta, tem um cara que ganha lá mais de 10 mil reais só para colocar capa nele. O cara devia se sentir muito envergonhado. Esteve aqui comigo na bancada o empresário Orival Ceola. Na ocasião, ele foi enfático ao afirmar que todo eleitor do Alto Vale deve votar em um candidato do Alto Vale. Você concorda com essa afirmação? E eu aproveito ainda para perguntar em quem você pretende votar para deputado estadual e deputado federal? Eu tenho certeza que todo cidadão do Alto Vale tem que votar em pessoas que são candidatas aqui do Alto Vale, porque nós temos que ter representatividade, isso é fato, né? Falar em quem eu vou votar agora é muito precoce, porque eu não sei nem direito quem é candidato ainda, existem pré-candidaturas. E pelo que eu pude averiguar, vai ter muitos candidatos aqui da região. Eu até sugiro a eles que eles se reúnam entre eles e discutam quem tem mais viabilidade de se eleger, porque senão o que vai ocorrer? Vai ter mais candidatos e nenhum vai se eleger. Então tem que ter menos candidatos para que mais tenham possibilidade de se eleger. Nós temos 4 nomes que já estão praticamente confirmados. Paulo Cunha, pelo PSD. Nós temos o Gerry Comper, ou Gerry Dualdo, MDB. Temos também Jaime Pasqualini e também Marcos Zanella. Entre esses 4 nomes, algum te agrada mais? Cara, o que eu posso te dizer hoje? O Gerry Comper eu conheço de vista. O Jaime Pasqualini eu conheço mais. Dr. Paulo Cunha conheço mais também. O outro é o Gerry Comper. Marcos Zanella, do Partido Novo. Olha, eu acho que o Zanella, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, né? Eu acho que o Zanella tem uma pegada que eu admiro no Partido Novo, que eu acredito que ele esteja no Novo ainda. Isso, ele é do Partido Novo. Aquela questão de não usar fundo partidário, o Zanella já doou os salários aqui, né? Fez um trabalho voluntário. Eu acho que isso é interessante, eu concordo com esse tipo de atitude. Não é nem em si o candidato, mas a gente tem que olhar o que o candidato faz. O Dr. Jaime Pasqualini fez um excelente trabalho na Unidade. Eu acho que a Unidade deu uma alavancada quando ele foi reitor, ele transformou ela em universidade. E o Dr. Paulo Cunha também tem um grande legado na saúde aqui em Rio do Sul. Então fica difícil escolher ainda, entendeu? Que eu gosto de avaliar e colocar na balança, né? Para você, não vou votar nesse porque fulano disse que era para votar nesse, né? Você tem que avaliar com critérios, e isso toda pessoa tem que fazer. Mas um dos 4 terá o seu voto por ser da região. Com certeza. Sendo da região, a gente vai valorizar da região. Jamais votei em candidatos de fora. Sem ficar em cima do muro, Fabiano.
Quem foi ou é, na sua opinião, o melhor prefeito da história de Rio do Sul? Olha, sem dúvida alguma, Milton Obos. E o pior? Pior. É complicado. Essa questão é complicada. Pior. Teria mais de uma pessoa, né? Mas assim, é complicado você apontar, porque nem todo mundo foi tão pior, nem tão melhor. Existe uma contrabalança, né? Fabiano, mudando um pouco de assunto, há informações que dão conta de que há anos você articulou a venda de uma emissora de TV aqui da cidade. Essa informação procede? E por que a venda não se concretizou, caso a informação seja verdadeira? Cara, na verdade, o que houve foi muitas especulações aqui na região de que emissora A, emissora B está à venda ou não. Tudo está à venda, desde que alguém chegue e pague o preço que a pessoa acha justo. Nem sempre aquele preço, por exemplo, eu vou vender o meu negócio, eu quero tanto, mas não vale tanto. Eu quero mais 2 tantos, né? Então, assim, tudo está à venda, entendeu? O que houve aqui na região foi sempre uma especulação, né? Mas eu acho que se você chegar com um bom dinheiro em qualquer emissora aqui da região, só se a pessoa tiver muita paixão pelo negócio e ainda tiver muito gás ainda para queimar, ela não vai vender, senão ela vai vender. Eu recordo que há anos também você tinha planos de gerenciar o Grupo Mirador, fato que acabou, por uma série de motivos, não acontecendo. Caso isso tivesse se concretizado, você tivesse se tornado um diretor-geral, digamos assim, do Grupo Mirador, o que você teria feito? Quais ações você teria colocado em prática? Não, assim, na verdade eu tive uma grande história no grupo, né? Eu agradeço muito as oportunidades que eu tive, tenho isso guardado dentro do meu coração. Eles sempre me apoiaram nos projetos que eu tive lá e, na verdade, a gente sempre quer crescer onde a gente está. Eu sim, tinha vários planos e a comunicação ainda está presente na minha vida, né? Eu gosto muito de comunicação, só que meus planos mudaram, entendeu? Como tudo na vida muda, né? O Fabiano de 10 anos atrás, o Fabiano de 5 e o Fabiano de agora é uma outra pessoa. As minhas prioridades mudaram, né? Hoje eu não me vejo mais fazendo isso, né? Até gosto de comunicação, às vezes me dá umas ideias de fazer isso, fazer aquilo, né? Mas eu estou tão focado no meu negócio e as minhas prioridades de vida mudaram tanto que hoje eu estou prestes a completar 47 anos e eu sempre converso com os amigos que são próximos meu, Guilherme. Eu sempre digo, não é quantos anos eu tenho, é quantos anos me falta. Então, para uma expectativa de vida de 80, eu tenho 33, mas quantos com qualidade de vida eu vou ter destes 33? Será que os 33? Será que menos? Então, assim, muita coisa muda na tua vida. E isso eu trouxe muito para dentro do meu eu. E hoje eu penso muito antes de fazer as coisas e eu sempre me questiono, tá, quanto tempo isso vai consumir da minha qualidade de vida? Vale a pena ou não vale? Eu faço esse questionamento sempre. Perfeito. Vamos para um rápido intervalinho comercial e voltamos já já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Estamos de volta com o programa 1 contra 1 e neste último bloco nós abordaremos algumas questões pessoais do convidado e também teremos o Pinga Fogo. Eu farei perguntas curtas e a resposta deve ser apenas com sim ou não.
Hoje recebemos um dos maiores comunicadores da história do Alto Vale, que hoje é empresário. Eu estou falando de Fabiano Schneider. Fabiano, o que levou justamente um dos maiores comunicadores da nossa região a sair da comunicação para empreender no ramo da gastronomia, abrindo uma churrascaria, a Bom Churrasco, que hoje inclusive já está consolidada no mercado? Na verdade, o empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida, também no rádio, porque eu coloquei vários programas no ar, reformulei alguns, e eu estava muito bem na empresa, tudo muito bom, e justamente isso que me incomodava. Tinha um bom salário, tinha uma boa condição, mas eu estava meio que me sentindo dentro de um ovo, assim, dentro de um casulo. Eu precisava sair, né? E foi justamente aí que eu pensei em colocar meu próprio negócio, porque eu estava sentindo que eu precisava ter o meu negócio, né? Então, e foi com a cara e com a coragem que a gente seguiu em frente e graças a Deus deu certo, porque um negócio só dá certo quando você se dedica, quando você passa a noite sem claro, quando você se propõe a fazer muito mais do que a maioria das pessoas faz, trabalhar de madrugada, pensar, se preocupar com o cliente. Nada vem de graça. Tudo tem que vir através do trabalho, de dedicação, né? A partir do momento que você tem foco naquilo que você deseja, se você deseja e você acredita que aquilo vai dar certo, vai dar. Agora, se você vai empreender, daí você começa a dizer assim, mas eu vou colocar um negócio lá, não sei do que. Mas será que vai dar certo? Pô, nem você está acreditando, cara. Então, assim, se você acredita e você trabalhar, correr atrás e focar no teu objetivo, cara, não tem errada. Fabiano, você vem de uma família bastante humilde e hoje possui um empreendimento que vale milhões de reais. Existe algum segredo? Tem alguma dica que você poderia dar para quem está começando no empreendedorismo, por exemplo? Você acredita em meritocracia, por exemplo? Cara, eu acredito que a pessoa tem que correr atrás do sonho dela, independente do tamanho que o sonho seja, certo? Só que assim, todo mundo começa pequeno. Vou te fazer uma pergunta. Que isso vale para quem está assistindo também. Quantas pessoas você conhece que ganharam na Mega Sena? Eu conheço uma. Certo. Agora, quantas pessoas você conhece que enriqueceram, se tornaram milionárias e bilionárias trabalhando? Diversas. Pois é, então é muito mais fácil você ter sucesso, ser independente financeiramente, se tornar rico ou bilionário, enfim, trabalhando do que esperando ganhar numa loteria. Não que você não tenha que jogar na loteria, certo? Só que assim, cara, se você sonha, corre atrás. Se as pessoas duvidam de você, aí é que você tem que ir em frente mesmo, porque as pessoas que duvidam de você são elas que te jogam para frente e que te incentivam a vencer na vida. Muitas pessoas duvidaram de mim. Muitas pessoas debocharam, muitas pessoas inventaram 1000 histórias, entendeu? Só que, cara, foque no seu objetivo, você nunca vai se arrepender. Faça com amor, se dedique de corpo e alma, faça o certo, que você nunca vai precisar se arrepender de nada. Fabiano, eu gostaria que você citasse alguma decepção ou frustração que te marcou, que você lembre, volta e meia, na sua vida, e também uma passagem que te traz orgulho. Alguma frustração da sua vida e algo que te traga uma sensação de prazer, de felicidade, uma recordação positiva. Não é nenhuma frustração, mas eu quando eu trabalhava na Gráfica Livramento, eu tive uma passagem da Cravil, depois eu fui trabalhar na Gráfica Livramento e tinha um senhor que ia lá fazer impressos e tal, e eu sempre falava para ele que eu tinha vontade de trabalhar na rádio, que eu queria trabalhar na rádio, e não sei o quê, parapapá. Beleza. Aí um dia, toco meu telefone, seu Fabiano e tal. O seu Rubens aqui da Mirador quer conversar com você e não sei o quê. Você vem aqui tal dia, tal hora. Peguei e fui lá.
Não era um trote, cara. Ah, poxa. Não era um trote desse... Eu nem lembro o nome dele, era até um pastor, era o cara. Cara, eu fiquei tão chateado, cara. Cara, pensa no mico, cara, eu chegar lá, né, na empresa... Não, mas deve ter havido algum equívoco. Não, o seu Rubens não está esperando por você e não sei o quê. Depois o cara me contou que, pela minha vontade de trabalhar lá, ele acabou fazendo um trote. Mas, cara, aquilo assim, eu sempre lembro disso, entendeu? Mas não com raiva hoje, né? Porque a gente supera as coisas, né? É uma grande alegria, cara. Assim, uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida e que eu, sem dúvida, consegui fazer isso com os meus pais vivos ainda. A minha mãe sofreu um acidente, ela foi atropelada, quase morreu, enfim, daí ela ficou com algumas dificuldades de locomoção e eu sempre, quando eu, há 20 e poucos anos atrás, que eu casei, não casei no papel, enfim, né? Mas conheci a minha esposa, a gente foi morar junto. A gente foi morar na casa da minha mãe e do meu pai, que era ali no bairro Boa Vista, uma casa simples, né? A gente erguia a mão assim, ó, e colocava a mão no forro, que o forro de baixo era baixinho, né? E eu morava lá, de favor, na casa do meu pai e da minha mãe. E depois de muitos anos de trabalho, a gente conseguiu conquistar a nossa casa própria, enfim... E uma grande alegria que eu tive foi que eu acabei cedendo um imóvel que eu comprei para minha mãe e meu pai morar, né, depois que a minha mãe sofreu o acidente, porque a minha mãe não podia mais subir escada, enfim, aquelas coisas todas. E a gente mobiliou o apartamento, tudo... Eu sempre dizia para a Raquel, quero tanto que o pai e a mãe eles possam usufruir do mesmo, digamos assim, da mesma qualidade de vida que nós temos hoje, né? Eles já estão 10 anos, 12 já nesse imóvel, né? Que a gente cedeu para eles morar. Eu sempre disse para a mãe, pai, não se preocupem, enquanto vocês viver, vocês podem morar aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Então, assim, mesmo que amanhã eu tenha que financiar o apartamento que eu moro, eu financio o meu, mas não financio aquele. Entendeu? Porque aquilo é sagrado. Aquilo, né, eu lembro que a minha mãe foi de Bengala ainda, assim, e ela se mudou no dia 23 de dezembro, antes do Natal, para o apartamento, assim, então foi algo assim que me marcou muito, assim, sabe? Para finalizar o nosso programa de hoje, vamos para o nosso Pinga Fogo. Eu farei perguntas curtas e a resposta do convidado precisa ser sim ou não. Apenas isso, Fabiano. Ai. Preparado? E se for um talvez? Nada de talvez. Então tá bom. Fabiano, se você recebesse uma boa proposta, venderia a Bom Churrasco? Não. Pretende voltar um dia para rádio ou TV? Se não pode, talvez. Sim. Acredita em uma terceira via na eleição presidencial? Não. Acredita nas pesquisas eleitorais? Não, nunca, não. Quando trabalhava na imprensa, já recebeu proposta de suborno para falar bem ou mal de A ou B? Não. Você é a favor da legalização das drogas? Não. Você é uma pessoa religiosa? Sim. Se considera um conservador? Sim. Cogita ser candidato a vereador um dia? Não. É a favor da liberdade plena de expressão? Sim. Acredita no Brasil? Sim. Brasil tem jeito, Fabiano? Tem jeito, mas, cara, vai ter que mudar muita coisa. Primeiro que a gente tem os ministros do STF que estão completamente fora das linhas da Constituição. Digo e falo novamente. Falam em democracia, falam que são os guardiões da Constituição, mas a Constituição, em muitos casos, ideologicamente falando, são só palavras escritas. Depende de quem cometeu o ato.
Se A cometeu o ato e eu concordo com ele, não acontece nada. Agora, se B fala qualquer coisa e eu penso diferente, daí eles fazem valer a Constituição. Mas eu acho que alguém deveria, sim, tomar uma providência no Brasil. Há muita coisa errada, entendeu? Que tem que mudar. Claro que depende da gente como cidadão brasileiro, mas isso inicia, Guilherme, já nas pequenas corrupções do dia a dia, em furar o sinal, em, de repente, você passar na rua e você cumprimenta uma pessoa e a pessoa finge que não te vê, entendeu? As pessoas ficam focadas muito no negativo e não no positivo. Todos nós temos defeitos, todos nós, se formos conviver com nós mesmos, daria problema, né? Então, foque na qualidade das pessoas. É questão de caráter, né? É questão de moral, né? As pessoas estão dividindo muito as pessoas, né? Nós temos que pensar em pessoas, né? As pessoas têm que fazer o bem, as pessoas têm que ser felizes, né? É isso que importa, né? Então, nós temos que seguir em frente, manter a esperança. Tem muitas pessoas perdendo esperança, né? Você imagina que hoje um leite saiu de item essencial, né? A tributação dele aumentou. Um arroz você está pagando R$20, um óleo você está pagando R$10, R$11, um gás está mais de R$100, e daí você vê um salário ali de R$1.200 e você vê político ganhando auxílio não sei o quê, se o cara quer arrumar os dentes, ele consegue lá não sei aonde, é combustível, é telefone, é passagem aérea, é muita benesse penduricalho para quem não merece. Nós temos que cuidar das pessoas que estão passando necessidade. Tem gente, cara, que está comendo só pirão, cara. Pirão e com sobra de carne, cara. Entendeu? Então, assim, ó, como é que pode, cara? Como é que o cara vai viver com R$1.000 e poucos, cara? Como é que vai pagar aluguel? Um aluguel, menos de R$1.000, você não consegue. Daí alimentação, e transporte, e escola, um monte de coisas, cara. A gente tem filho, quanto que um filho custa, cara? Você imagina manter uma casa? Então, assim, cara, eles têm que realmente fazer o beabá de casa, só que assim, ó, eu não acredito em reforma administrativa. Os políticos fazem de conta que fazem, e o povo já não faz de conta que acredita, o povo não está mais acreditando. Então, assim, ó, querem um conselho? Pesquise o seu candidato. Esse ano é ano de eleição, pesquise o seu candidato, veja quem ele é, o que ele já fez, a vida pregressa dele, se tem caráter, entendeu? Porque, cara, não dá para compactuar com o mal, não dá para compactuar com o sujo, não dá para compactuar com o que não é certo, não dá para compactuar com quem rouba, não dá, cara, não tem, cara. É uma questão muito complicada isso, entende? Então, o poder está na mão do eleitor, né, Guilherme? É questão de consciência. Jamais venda seu voto, ele vai custar muito caro. Fabiano, foi realmente um prazer ter recebido você aqui na bancada do 1 contra 1. Espero que você retorne em breve. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E quem quiser um dia, por favor, venha conhecer a Bom Churrasco. Estamos lá de braços abertos. Eu sempre brinco, né? De jornalista a churrasqueiro agora, né? De radialista a churrasqueiro, né? Eu asso carne só em casa, né? Não na churrascaria, né? Obrigado mais uma vez, Fabiano. Obrigado, um abraço. E a você, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa 1 contra 1. Até lá.